5.000 anos atrás, em Canaã, território da Palestina, era povoado por tribos árabes semitas e os jebusitas, um subgrupo cananeu que foi quem fundou Jerusalém, edificando-a. 2.000 anos após, os filisteus vindos de Creta chegaram à terra de Canaã e misturaram-se ao povo local e viveram a sudoeste da Palestina, onde hoje é mais conhecido como a faixa de Gaza. Por volta do século XVIII, Abraão, por vontade de Deus, saiu de sua terra em Ur, no sul da Mesopotâmia, para Canaã, território da Palestina. Abraão se estabeleceu ao sul do Vale Jordão, no deserto de Negueve, e teve 2 filhos, Ismael, de quem os muçulmanos traçam a sua descendência, e Isaque, do qual os judeus traçam a sua descendência. Em Hebrom, Abraão pregou o monoteísmo. Na época, o Velho e o Novo Testamento ainda não haviam sido revelados. Isaque, filho de Abraão, gerou Jacó, Israel, e viveram na região de Harã, na Palestina, ao leste do rio Tigre. Após uma enorme seca no Oriente Médio, os descendentes dos filhos de Jacó, Israel, foram para o Egito, se integrando ao Egito, e a José, um de seus irmãos, que era um dos governadores do Egito. Os descendentes de Jacó, Israel, se multiplicaram, ganhando força e representatividade no Egito, e se tornaram o povo israelita. Moisés, israelita criado pelos egípcios, foi responsável pelo êxodo do povo de Israel para sair das garras dos egípcios e da escravidão. Moisés e o povo israelita vagou por 40 anos no deserto de Sinai, na Palestina. Após a morte de Moisés, Josué foi responsável por conduzir o povo de volta a Canaã. A chegada do povo israelita em Canaã foi devastadora. Destruíram a cidade de Jericó, Belém, Liquim e Hebrom, menos a faixa de Gaza, que foi protegida pelos filisteus. Já Jerusalém foi protegida pelos cananeus jebusitas, que impediram a entrada do povo de Israel em suas terras. Durante 150 anos, houve guerra entre essas tribos por parte dos israelenses para conseguir o controle de Jerusalém. 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Davi, rei dos israelitas, tomou Jerusalém e a consolidou como capital de seu povo. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, ergueu um templo para a peregrinação religiosa dos judeus. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2, Reino de Israel ao norte e Reino da Judéia ao sul, cujo Jerusalém era sua capital. Por volta de 720 a.C., os reinos de Israel e da Judéia foram destruídos várias vezes por assírios, babilônicos, e também destruíram o templo de Salomão e escravizaram o povo. Logo após, os persas tomaram Jerusalém e ocupando a Síria e toda a Palestina. Foi reconstruída por 2 vezes, a primeira vez no reinado de Círio, tendo término no reinado de Dário. Logo após, caiu sob o domínio dos egípcios, depois caiu sob o governo dos Seleucidas da Síria, que forçaram os judeus a renunciarem ao judaísmo e a abraçarem o paganismo grego. Por volta do ano 63 a.C., Roma toma o controle de Jerusalém. Herodes só se torna rei da Judéia ao sul no ano de 40 a.C. No ano 1, Jesus Cristo nasceu em Belém, na Palestina. Houve perseguição a Cristo e a todos os seus seguidores, a crucificação e depois a morte de Jesus. Foi aí então que houve a propagação da fé cristã. No ano 70 d.C., Jerusalém foi novamente destruída. Dessa vez não sobrou nada, e ali foi edificada uma nova cidade, tornando Jerusalém uma cidade bizantina cristã, na Palestina, tornando-se parte do Império Bizantino, que politicamente, religiosamente, a vida e a cultura dos cananeus locais permaneceram voltados para Jerusalém. É importante ressaltar que desde a chegada de Abraão à Palestina até a chegada da civilização árabe muçulmana e até o século em curso, Jerusalém permaneceu sempre árabe, do ponto de vista linguístico, cultural e demográfico. Em 638 d.C., Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano. A lei muçulmana vigorou em Jerusalém
Palestina do século 7 d.C. até o século 20, ou seja, até a ocupação britânica na Primeira Guerra Mundial. No final do século XIX, um movimento nacionalista árabe começou a se articular discretamente. Oficiais de Jerusalém, Beirute e os oficiais árabes que serviam ao exército turco resolveram se reunir secretamente para conspirar contra a dominação otomana. O renascimento do nacionalismo árabe aconteceu mais ou menos na mesma ocasião em que o sionismo, e por definição é um movimento nacionalista judaico que se constituiu em Basileia, na Suíça, quando suas lideranças procuraram convencer as grandes potências da necessidade de uma criação de um Estado judeu na Palestina. A decadência do Império Otomano despertou o interesse das principais potências econômicas da época no petróleo do Oriente Médio e no espólio do Império que desmoronava. Na esperança de salvaguardar o seu território, ao eclodir a Guerra de 1914, o Império Otomano aliou-se à Tríplice Aliança, que incluiu o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e mais a Itália, contra a Tríplice Entente, que reunia a Inglaterra, a França e a Rússia. No mesmo ano em que os britânicos ratificaram o acordo e os árabes começaram a lutar ao lado dos europeus, em 1916, elaboraram um plano secreto que ficou conhecido como Acordo de Sykes-Picot e que consiste em dividir o mundo árabe em áreas de influência britânica e francesa, traindo o compromisso assumido com os nacionalistas árabes de preservar a unidade do seu território e criando em seu lugar um grande número de pequenos países, não viáveis politicamente nem economicamente. Por sua vez, o movimento sionista preconizava a criação de um Estado judeu na Palestina para solucionar o problema criado pela migração dos judeus da Europa Oriental para a Europa Ocidental e a crescente intolerância contra eles em vários países europeus. Em 1917, o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Sir Arthur James Balfour, enviou correspondência ao Lord Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido e um dos principais articuladores do movimento sionista, o Acordo 69, ou Declaração de Balfour. Não só contrariava o compromisso assumido com seus aliados de manter a integridade dos territórios reconquistados aos turcos, como ainda se comprometia a estabelecer na Palestina um lar nacional para os judeus, sem, no entanto, trazer prejuízos a civis ou religiosos ou às comunidades não judaicas da Palestina. A proposta, aprovada pelo parlamento britânico, francês e norte-americano, era uma traição aos árabes que lutaram até o fim da guerra ao lado dos aliados europeus contra as forças otomanas. Em 1948, os ingleses propuseram às Nações Unidas a partilha em um Estado judeu e um Estado árabe, o que desencadeou a guerra entre os dois povos e culminou na criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel foi feita um dia antes do fim do mandato britânico na Palestina. Os sionistas intensificaram seus ataques contra a população cristã palestina, acelerando seu êxodo. Nos dias em que se seguiram, 450 aldeias palestinas cristãs foram destruídas, em seguida ocupadas pelos judeus, principalmente na cidade de Belém e Jerusalém, e 960 mil palestinos, segundo a ONU, foram expulsos de suas casas e refugiaram-se em abrigos improvisados nos países vizinhos, principalmente na Jordânia, Síria, Egito e Líbano. No ano da catástrofe, chamado em árabe de Nakba, em 48 e início de 49, o inverno foi terrível, mas todas as suas tendas foram tomadas. A expulsão dos palestinos cristãos e de outras religiões foi em massa, e a sua exterminação, sim.
Feita a exterminação física e psicológica desse povo. Os ingleses se retiraram da Palestina sem concluir a criação dos dois estados, como havia sido decidido em Assembleia Geral pela ONU. Em vez disso, não conseguiram evitar que caísse nas mãos dos judeus sionistas, responsáveis pela limpeza cristã do território, que eles julgavam seu por dádiva divina, grande parte de seu armamento pesado, levado para Jerusalém para proteger a Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus se apoderaram do poderio de fogo letal deixado pelos ingleses e utilizaram para espalhar o terror e massacrar o incipiente exército palestino e garantir a expansão do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel transformou como consequência o status de 711 mil palestinos nacionais para refugiados, forçando-os a se deslocar de suas terras originárias para se concentrarem em um dos dois perímetros denominados como a atual Palestina, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Jordânia, a cidade de Belém, berço de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, compõe parte da fragmentada Palestina atual e abriga cidadãos fiéis e cristãos, em sua maioria católicos, refugiados em menor número. A 73,5 quilômetros do centro de Belém fica o campo de refugiado Dersh, área neutra delimitada por organizações, braços das Nações Unidas. Esse campo, em sua maior parte, é composto por famílias que habitavam cidades agora entregues a Israel. Atualmente, há campos de refugiados palestinos cristãos e de outras religiões minoritárias no Líbano, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia e na Síria, totalizando 58 campos reconhecidos oficialmente pela UNRWA. Os refugiados nos campos não são donos da terra em que seus abrigos foram construídos, mas têm o direito de usá-los para sua residência. Os campos de refugiados contam com zonas de apoio à mulher, postos médicos, escolas, centros técnicos vocacionais e outros serviços básicos. Os refugiados recebem fundos e suprimentos básicos fornecidos por organizações humanitárias, doadores civis e países que apoiam a UNRWA. Entretanto, muitas vezes os campos ficam sem recursos devido à falta de arrecadação, levando à situação de calamidade dos palestinos, uma sequência das ofensivas recorrentes contra esse povo. Em um documento chamado Kairos Palestina, os cristãos da Palestina falam da dura vida sobre a ocupação israelense e sobre as teologias que legitimam a opressão. Cremos que nossa terra tem uma vocação universal, diz o texto. Nesta visão de universalidade, o conceito das promessas da terra da eleição e do povo de Deus abrem-se para abraçar toda a humanidade, começando pelos povos desta terra. A promessa da terra nunca foi o título de um programa político, é sobretudo uma introdução à salvação universal.